Graça e paz, igreja. Amém. Pode tomar seu assento. Como a bispa disse, obrigado, varão. Como a bispa disse, Jesus nos trouxe para cá. Não foi nada a não ser a própria presença dele que nos carregou até aqui. Chegamos aqui em uma situação triste, em uma situação onde precisávamos ser liderados, pastoreados. E em um culto, quando chegamos e adoramos a Deus, glorificamos a Ele, podemos sentir algo diferente. Saí comentando com a minha noiva que ainda não tinha sentido algo assim. Já passamos por algumas igrejas a convite de alguns amigos, irmãos, com o nosso grupo de jovens, com o nosso antigo grupo de jovens, só que ainda não tinha sentido o que sentia aqui. Fazia muito tempo, desde a minha conversão, quando eu falei na minha casa, no pé da cama, falei: Jesus, se o Senhor é real, por favor, desça aqui e me abraça. E desde aquele dia, nunca mais senti o que eu senti aqui, quando eu vim na primeira ceia do ano. Desde então, estamos aqui. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, quero agradecer aos bispos, a bispa, quero agradecer aos meus líderes que nos receberam, têm cuidado de nós, têm zelado pela nossa vida. Fernando, que foi alguém ímpar na minha vida aqui, esse homem aqui, tá quietinho com a guitarra, mas é ímpar, é um homem de Deus. Agradeço ao meu irmão, não somos de sangue, ele é mais velho do que eu. Quando eu era pequeno, eu falava para minha mãe, eu queria ter tido um irmão mais velho, e Deus me deu um irmão mais velho. Puxa minha orelha, cuida de mim. Então eu só tenho que agradecer a Deus, porque a gente foi muito bem recebido. E talvez pela primeira vez em 6 anos de conversão, é a primeira vez que eu sinto que faço parte de uma igreja, que sou cuidado, sou zelado. Então eu só tenho a agradecer. Amém. Também quero agradecer a vida da minha noiva, minha linda. Tá chegando a hora, seremos uma só carne. Espero ansiosamente esse dia. Muito obrigado por me apoiar, por também puxar minha orelha. Quando a gente sai do culto e alguém fala: parabéns, você pregou muito, ela tá ali do meu lado falando: você gaguejou demais. E é bom porque eu não preciso de um puxa-saco, eu preciso de alguém que me ajude a melhorar. E Deus te enviou para minha vida. Eu espero um dia ser tão ajudador para você quanto você é para mim. Amém? Então, meus, sem perca de tempo, abram em João capítulo 8. Amém? João capítulo 8, seu verso 18. Vou ler para não perdermos tempo. Testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. 19. Então eles lhe perguntaram: onde está o seu Pai? Jesus respondeu: vocês não conhecem a mim e não conhecem o meu Pai. Se conhecessem a mim, também conheceriam o meu Pai. Jesus proferiu essas palavras perto da caixa de ofertas, quando ensinava no templo. Ninguém o prendeu, porque ainda não havia chegado a sua hora. João, ele é um discípulo um pouco diferente dos outros. João, ele relata em seu livro coisas que você não vai ver em nenhum outro. Dentro dos 4 evangelhos, existem 3 que são extremamente parecidos: Mateus, Marcos e Lucas. Esses 3 evangelhos são parecidos. Renan, quer dizer então que eles dizem a mesma coisa? Não exatamente. Eles falam sobre o mesmo tema, sobre o mesmo Deus, sobre o mesmo Jesus, mas eles não retratam as mesmas coisas. Mateus, ele escreve a sua carta para os judeus. Então ele relata diversas coisas para que os judeus possam ser alcançados por Jesus. Enquanto Marcos, ele escreve para os romanos. Por quê? Porque Marcos, ele naquele período onde ele escreve a carta, ele está ali escutando as histórias, os relatos de Pedro. E ele escreve então a carta segundo a mente de Pedro, do que Pedro viu. Só que eles estavam em Roma, então eles escrevem a carta direcionada aos romanos. Lucas, ele era um doutor.
alguém referência no sinônimo de estudo, no sinônimo de alguém que não agia pela emoção, mas pela razão. Se vocês separarem bem, no começo da sua carta, Lucas ele escreve um estudo. Ele escreve dizendo o seguinte: aqui estão os relatos que eu escutei e encontrei. Ou seja, Lucas ele sai de porta em porta perguntando para as pessoas: para você, quem foi Jesus? Lucas escreve a sua carta dessa forma. Só que João não. João ele não vai relatar a história somente de Jesus. Ele vai relatar a história do Deus que desceu do céu. João começa escrevendo a carta e já começa: o verbo que no início estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo habitou entre nós. Então João ele escreve a sua carta, o seu evangelho, de uma maneira totalmente diferente. Ele não escreve a carta para que você saiba mais algumas histórias de Jesus. Ele não escreve a carta para um tipo de pessoa específica. Ele não escreve relatos. João ele já evangeliza dentro da sua carta, mostrando que Jesus, além de carne, ele era o próprio Deus encarnado. Ele era o próprio Deus, o Espírito que está acima de tudo e todos. Aquele que pode fazer tudo com um piscar de olhos. Aquele que a sua palavra diz, que a sua palavra é proferida e a sua palavra ela é cumprida, independente de qualquer coisa. Então João ele escreve esse relato um pouco diferente, onde Jesus fala: se vocês conhecessem a mim, vocês conheceriam o meu Pai. Então João ele está relatando uma palavra de Jesus para que a gente possa entender algo. Só tem um jeito, bispo, da gente alcançar a Deus, que é conhecendo Jesus primeiro. E para vocês conhecerem e saberem quem é Jesus, nós vamos mergulhar um pouco hoje. O Espírito Santo me direcionou para isso, bispo, para que a gente conheça um pouco mais sobre o nosso Cristo e como é servir a Ele. Jesus, Ele vem com um único propósito. E qual que é esse propósito? Paulo relata em Coríntios o seguinte, que o ministério de Jesus era o ministério da reconciliação. Como assim? O ministério de reconciliação, o ministério que faria o homem que está longe de Deus chegar perto de Deus novamente. Ou seja, havia uma estrutura, uma base, uma parede, qualquer coisa que você imaginar, um penhasco, um buraco tão fundo, bispo, que a gente pode chamar do que você quiser, algo que separe você de alguém. Havia isso entre eu, você e Deus. Nós tínhamos um problema, nós não podíamos alcançar o nosso Senhor, nós não podíamos mais ter o contato que Adão tinha quando Deus descia na virada da tarde para conversar com ele. Agora nós precisamos que alguém reconstrua isso novamente, que alguém construa esse laço que nós perdemos com o nosso Senhor. Só que quem é que pode construir um laço com Deus, sendo que todos fomos feitos pecadores? Nós somos separados de Deus. Paulo vai relatar em Romanos que o primeiro Adão, esse fez com que nós nos separássemos de Deus. Mas o segundo Adão, meu irmão, o segundo Adão, ele nos liga novamente a Deus. Mas é necessário uma obra. E que obra é essa? A obra da cruz. Como é que o homem pode voltar a Deus? É necessário perdão e misericórdia. Só que a Bíblia vai nos contar que para alcançar a misericórdia é necessário um arrependimento genuíno. É necessário que haja um esvaziamento de nós mesmos. Só que como que acontece isso, meu Deus do céu? Como é que eu posso, bispo, me arrepender genuinamente, sendo que eu sou puro pecado? John MacArthur, em seu livro A Verdade sobre a Graça, ele escreve o seguinte: o pecador não produz nada além de pecado. Então como é que eu posso me achegar a Deus? Como é que eu posso ter um arrependimento genuíno? E aí vem o grande segredo, meu irmão e minha irmã: o Espírito Santo. Como assim, Renan? Em João, o próprio João vai escrever alguns relatos de Jesus, como eu falei, diferentes. Sabe o que é o mais incrível? Que ele vai falar de Jesus o seguinte: Jesus em um certo momento vira para os seus discípulos e fala: ora, é bom que eu vá para o Pai, porque só assim enviarei o Consolador. E meus irmãos, repare o texto, como é que Jesus pode falar: é bom que eu vá, porque eu vou enviar alguém. Ele está dizendo: é bom que eu vá, porque eu vou mandar alguém para você. Então ele está dizendo que algo melhor viria ainda.
Renan, você está colocando em patamar quem é o Espírito Santo e quem é Jesus? Não, eu estou dizendo em questão de obras, em questão do que seria feito em nós. Jesus nos trouxe a graça, Jesus nos trouxe o perdão através do seu sangue, mas o Espírito Santo é quem nos conduz dia a dia. É o Espírito Santo que faz você caminhar no meio das dificuldades. Não, meu irmão, não é a palavra, não é o bispo, não é a bispa, não coloque esse jugo sobre eles. Quem te faz caminhar é o Espírito Santo de Deus. Quem vai fazer você vencer os seus problemas, as suas tempestades, os seus dias maus, vai ser o próprio Espírito Santo. Renan, me prova isso na Bíblia, eu te provo. Jesus escreve, é bom que eu vá para o Pai, porque só assim enviarei o Consolador, no grego, Paracletos de Deus. E esse estará com vocês para todo sempre. Sabe o que Jesus estava dizendo? A minha carne tem tempo aqui na terra. Eu tenho um propósito a ser cumprido. Eu tenho um propósito para ser feito. E depois que eu enviar, depois que eu cumprir, vai ter cessado o meu tempo aqui. Só que eu não posso deixar vocês só. Sabe por quê, meus irmãos? Vamos lá, quando Jesus está no seu período de morte, ele ainda não havia ressuscitado. Quando ele volta, onde ele encontra os seus discípulos? Fazendo o que faziam antes de encontrar ele. Então Jesus entende, se deixar eles sozinhos, eles vão voltar para o erro. Se eu deixar eles sozinhos, eles não vão ser mais salvos. Então ele fala, vou mandar alguém e esse alguém ficará com vocês para sempre. Você sabe por quê, meu irmão e minha irmã? É porque Deus sabe que você cairia sem Ele. Então sabe o que Ele faz? Eu não vou deixar, eu não vou perder meu filho. Eu vou enviar alguém, eu vou enviar uma parte de mim, eu vou enviar a minha essência, o Espírito Santo de Deus, para que Ele continue caminhando, para que Ele não se perca, para que Ele continue perseverando. Jesus, Ele nos avisa sobre o Espírito Santo. Que amor é esse? Que amor é esse? Esse é o nosso Deus. Era necessário isso. A obra expiatória da cruz, ela tem um valor que eu e você não podemos mensurar. O Espírito Santo, quando ele é enviado, ele produz o arrependimento sincero em mim. Ele produz o arrependimento sincero nos músicos, na igreja, em todos aqueles que estão aqui. Ele produz isso. Então ele nos ajuda a cada dia mais chegar mais perto de Deus. Então sabe o que a gente consegue captar de forma simples? De forma simples, meus irmãos, é que Deus, Ele está mais preocupado com a minha salvação do que nós mesmos. Só que a gente precisa caminhar para entender isso. Um novo convertido não entende isso de primeira. Quando a gente começa a entender, bispa, que Jesus está mais preocupado com a nossa eternidade do que nós mesmos, a nossa cabeça muda, vira uma chave dentro de nós. Sabe por quê? Porque até então é muito difícil a gente falar, eu preciso renunciar tanta coisa. Como assim? Eu tenho que largar, o evangelho é só perca. E meu irmão, terrenamente falando, ele é perca. Sabe por quê? Porque não tem como a gente conquistar um céu se o mundo ainda for o nosso principal alvo. Desculpa, a gente não vai alcançar a eternidade junto com Deus enquanto o dinheiro for o nosso Senhor. Me prova isso, Renan, eu te provo. Paulo escreve a Timóteo na sua segunda carta, no seu capítulo 6, no verso 10, porque o amor ao dinheiro é o início de todos os males. Sabe, a gente passa tanto tempo preocupado com a terra, e não que nós tenhamos que largar nossas obrigações. Você que é pai de família, você tem que criar seu filho, porque ele vai ser a continuidade da pregação do evangelho. Só que nós esquecemos que nós não estamos aqui construindo uma vida para a terra. Não, a nossa vida ela é totalmente direcionada, é impulsionada, levada, erguida, qualquer adjetivo que você quiser, para o céu, para a eternidade com o nosso Deus. Enquanto mais nós nos prendemos aqui, quanto mais o clamor da terra, a fama, o dinheiro, quanto mais a vida boa começa a tomar conta do nosso coração, menos do céu nós temos. E aí eu entendo, bispo, porque Deus precisou enviar um pouco do céu para a gente. Você não entendeu? Vou te explicar. Falei há pouco
Porque Jesus manda o Espírito Santo, que está onde? Vou simplificar. Sabe o que há dentro de você? É um pouco do próprio céu. Sabe o que há dentro de você? É o próprio Deus. A dimensão disso, a dimensão da gente entender que o próprio Deus resolveu habitar em nós. Sabe por quê? Porque nós ficamos impressionados quando nós escutamos que Ele se desprendeu da sua glória no céu, que Ele largou tudo no céu para vir para a terra. Mas tem algo mais genuíno ainda: Ele largou o céu para estar dentro de nós. Sabe o que está escrito? Sabe o que a Bíblia diz? Que Ele é o Deus Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Sabe o que eu aprendi com um amigo, bispa? É que agora é Deus Immanuel, Deus em nós. Não existe mais Deus só conosco, é em nós, é dentro de mim, é dentro de você, fazendo e vivendo coisas espetaculares, coisas do próprio céu. Só que para almejar isso, como foi mencionado, é preciso largar muita coisa, é preciso uma renúncia totalmente diferente. Não tem como. Sabe o que Paulo vai falar em Filemão capítulo 1, verso 1, na sua carta a Filemão? Ele vai falar o seguinte: eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo, ele fala prisioneiro de Jesus Cristo. Ele cita a si mesmo como prisioneiro. Para que os irmãos entendam o impacto disso, Paulo, ele era judeu e tinha uma cidadania romana. Paulo, quando é criança, ele é levado a Gamaliel para poder aprender sobre as leis, a Torá, as escrituras. Quem era o Deus dos judeus? Quem era o Deus do povo hebreu? Com a referência, imagine aí para você a pessoa que é referência para você em questão de estudo. Então, essa pessoa não chegava aos pés de Gamaliel para o povo judeu. E Paulo, ele se assenta aos pés desse homem para aprender. E sabe o que é mais incrível, bispa? Paulo, ele consegue ter as duas cidadanias mais arrogantes que eu vejo durante toda a história. Sabe por quê? Porque em Atos capítulo 7, enquanto Estevão estava pregando, eles se inflam, dizendo que eram filhos de Abraão, filhos de Moisés, até Estevão falar: Moisés e Abraão teriam vergonha de vocês. Isso eu estou palavraseando, tá bom? Então você vê que o povo judeu, ele era inflado por dentro do ego dele. Aí você vai ver o romano, como Roma naquela época, historicamente dizendo, era o maior país, o país que mais poderia conquistar outros países, maior território. Eles se achavam os donos do mundo. E Paulo, ele consegue nascer nas duas nações. Então, para você entender uma coisa, alguém que tinha tudo para ser a pessoa mais arrogante, após encontrar Jesus, ele fala: eu sou prisioneiro. Sabe o que os judeus falam? Nunca fomos feitos escravos. Só que aí vem Paulo dizendo: eu sou prisioneiro do Senhor, sem pensar duas vezes. Para vocês entenderem, então, quando ele fala eu, Paulo, prisioneiro, ele está largando tudo que ele tinha. Ele tinha um status, ele era talvez um dos maiores conquistadores de Roma em questão política. Ele era o maior matador de cristão, a oposição dos judeus na época. E ele fala: eu me desprendo de tudo isso para ser prisioneiro do meu Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque no contexto em que Filemão é escrito, Paulo estava sendo prisioneiro. Então ele escreve uma carta enquanto ele estava preso. Então a gente vai ver o que é você se desprender das coisas terrenas. Em Atos capítulo 20, seu verso 24, ele ainda continua escrevendo algo maravilhoso, que é o seguinte: eu largo a minha vida, eu troco tudo para cumprir o propósito do Senhor. Em Filipenses ele escreve: eu considero tudo esterco, eu faço tudo esterco, se for preciso, para alcançar a Cristo. Romanos capítulo 9, Paulo vai dizer o seguinte: eu me faria maldito se isso fosse fazer com que os meus irmãos judeus fossem salvos. Sabe o que Paulo está fazendo, meus irmãos? Ele está mostrando para a gente: eu entendi o que é o Evangelho. O Evangelho é: eu desisto de mim para viver o que Ele quer. Mas Senão, isso é tão difícil. Eu sei que é difícil, meu irmão e minha irmã. Eu sei que é difícil. O Evangelho não é um chamado para uma vida confortável aqui. Só que cada dia que passa, nós precisamos largar um pouco, desfazer um pouco de nós.
Isso é bíblico, isso é o que todos os homens de Deus fizeram. E nós precisamos fazer também. E Paulo, ele nos mostra isso sempre com um passo de cada vez. Ele vem em toda essa linha dizendo: eu tenho que me desprender, eu tenho que largar tudo isso. Eu não posso mais viver pensando na minha posição na terra. Eu tenho que pensar onde é que eu estou no céu. Onde é que eu estou no meu Senhor? Do que eu faço parte? Sabe? E nós olhamos para isso e nós esquecemos dessa parte. Porque é legal falar que Paulo foi o único homem que teve todos os dons. É legal falar que Paulo, ele basicamente tinha um contato tão direto com Deus, que durante um naufrágio, quando Deus fala para ele, ninguém vai morrer, ele acredita tanto nisso, que ele começa a pregar para os homens que não eram cristãos: ninguém vai morrer, fica tranquilo. E eles chegam na praia e ninguém morre. É maravilhoso falar sobre isso. Meu Deus, como é bom falar disso. Só que também temos que falar que Paulo, ele se desprende da sua vida para viver essas coisas. Sabe por que Paulo suporta tanto naufrágio? Porque Paulo estava com Deus. Sabe por que Paulo, ele suporta a picada de uma cobra? Porque ele estava com Deus. Sabe por que Paulo, ele suporta tanta prisão? Porque ele estava com Deus. Você sabe por que Paulo, no seu último relato para Timóteo, ele fala: combati o bom combate e guardei a fé? Porque Paulo estava com Deus. Paulo havia entendido quem era Deus. E por que Paulo entendeu isso? Porque Paulo, ele vai lembrar das palavras de João, das escrituras de João: quem conhece a Cristo, esse conhece a Deus. Então Paulo, ele vive uma vida devota ao nosso Deus, ao nosso Jesus, conhecendo cada dia mais e assim conhecendo a Trindade. Paulo, ele conhece algo que ninguém conheceu. Só que aí, meu irmão e minha irmã, eu quero convidar você a trabalhar a sua imaginação, a sua mente. O que será que Paulo viu naqueles 3 dias de cegueira que o fez largar tudo isso? O que será que João viu em Apocalipse, que ele se prostrou na hora, mas naquele mesmo momento o anjo fala: não faça isso porque eu não sou Deus? Que glória é essa? O que será que esses homens viram, meus irmãos? Sabe o que eles conheceram? O próprio Deus, no próprio céu. Só que voltando, não vamos nos desprender do texto. Só que para a gente viver todas essas coisas, para entregarmos a nossa vida da maneira que ela deve ser entregue a Deus, para que a gente viva uma plenitude da vontade de Deus, é necessário todos os dias conhecer um pouquinho mais do nosso Jesus. E sabe o que é mais legal? Sabe o que é mais incrível? Sabe o que é revigorante para nós cristãos? É que Jesus está disponível e querendo te conhecer também. Por mais que ele já saiba quem é você, ele ainda assim quer ter um relacionamento desde o início com você. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Para que você estivesse aqui hoje, ele precisou entregar a vida dele por você. Para que eu e você estivéssemos aqui hoje, para que eu pudesse subir, meu Deus do céu, eu não mereço estar com esse microfone na mão. Para que eu pudesse estar aqui, existe uma graça sobre a minha vida. Uma graça que perdoa os meus pecados, que não me faz ser fulminado. Sabe, existe uma misericórdia grandiosa sobre nós. Sabe por quê? Porque no Antigo Testamento nós vamos ver que o santíssimo lugar, o santo lugar, onde havia relacionamento com Deus, não era qualquer um que pisava, era só o sacerdote. E se o sacerdote tivesse pecado, morria lá também. Então é necessário uma vida diferente para conhecer mais do nosso Deus. É necessário um relacionamento diferente para que você viva, acesse o extraordinário de Deus. Sabe, a Bíblia vai nos contar, Paulo vai narrar essa história, ele vai narrar o seguinte: que o herdeiro, ele só não acessou ainda porque ele ainda não entendeu, ele ainda não chegou na maioridade. Para o herdeiro acessar aquilo que o pai deixou para ele, ele tem que chegar na maioridade. Como assim o herdeiro acessar o que o pai deixou?
Quando nós lemos o livro de Hebreus, nós vamos entender o que é o testamento. Nós vamos entender o que Jesus deixa para nós. Hebreus, em seu capítulo 9 e 10, podem ler nas suas casas. Se eu estiver errado, me cobra aqui depois. Ele vai nos explicar o que é um testamento, o que é deixado, o que é uma herança que Deus nos deixa. E sabe, Ele nos deixa o Consolador, e o Consolador é o próprio Deus e consegue nos levar para lugares incríveis. Então está tudo liberado para os filhos de Deus, no sentido de âmbito espiritual, de alcance de milagres. Mas sabe o que falta? O herdeiro atingir maioridade. Sabe o que falta? O cristão entender quem ele realmente é, quem ele realmente está vivendo. Falta maturidade espiritual no cristão para viver milagre. É o que falta em nós. Eu não estou aqui com uma palavra doutrinária, não. Quem doutrina a igreja são os líderes dela. O que eu estou trazendo aqui é uma palavra de ânimo para você. Sabe por quê? Se você continuar nesse caminho, amadurecer mais um pouquinho, você vai alcançar o que Deus já liberou para a sua vida. A gente precisa entender, é um degrauzinho de cada vez, é um passinho de cada vez, é um peso de cada vez, mas em todos eles, Jesus dizendo, eu estou com você. Sabe que Jesus, você vê, sabe que Mateus escreve sobre as palavras de Jesus? Ele fala o seguinte: aquele que está cansado e sobrecarregado. Ele fala assim: pegai o meu jugo que é leve, o meu fardo que é suave. Sabe o que ele está falando? Eu estou carregando com você o peso que é só seu. Esse é o nosso Deus. O peso que era nosso, uma culpa que era minha, uma culpa que é sua. Agora Ele está pegando junto com a gente e está falando, não para não que eu estou junto com você. Ele tá, mas não é isso, é muito romantizado. Mas esse é o Evangelho, meu irmão, minha irmã. É assim que é. Você não pode nada sem o seu Deus. Você não aguenta carregar um fardo. Você não vai aguentar se livrar do pecado, porque não tem como, bispo. Porque por mais que eu peça perdão hoje no pecado, amanhã eu tenho pecado de novo. Então eu preciso todos os dias melhorar, todos os dias eu necessito dar um passo a mais na minha maturidade cristã. Todos os dias eu preciso chegar mais perto do meu Jesus, porque só assim, meus irmãos, só assim que a gente vai conseguir viver coisas extraordinárias. Enfim, continuando, dentre as vivências que temos com o nosso Jesus, uma delas é essa. Paulo escreve isso como escravidão. Paulo determina isso como uma escravidão, uma servidão ao nosso Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque ele entende o seguinte, lá em Romanos, ele vai escrever isso lá em Romanos, se não me falha a memória agora, no seu verso 8, no capítulo 8, ele vai escrever o seguinte, que nós somos escravos do pecado. O homem, ele é escravo da sua própria vontade. Se eu não me engano, Freud vai escrever, um psicanalista que entende o cérebro humano, ele vai escrever que o homem, ele vira servo dos seus desejos. Só que sabe o que é mais incrível? Que Paulo fala que quem é carne realmente vai viver para a carne, mas quem é espírito vive pro espírito. Quem é espírito, ele vive de acordo com aquilo que o espírito que está nele manda ele viver. Só que aí que tá, Renan, como é que eu posso continuar essa vida? Porque eu estou num momento deplorável. Talvez você tenha chegado aqui hoje totalmente estraçalhado espiritualmente. Talvez você não esteja conseguindo ouvir o Espírito Santo. Então, como é que eu vou continuar seguindo o Espírito Santo? Eu vou contar para você. Quando você lê Romanos 12:2. Por que, Renan? Porque lá em Romanos 12:2 Paulo vai escrever o seguinte, que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Sabe o que ele está dizendo? Quando você estiver quebrado, não esquece que Deus sabe o que é bom para você. Quando você estiver no seu momento de dificuldade, sem saber para onde ir, não esquece que Ele ainda sabe o que é bom para você. No seu momento de maior angústia, quando você estiver, talvez, como eu estive um dia, no pé da sua cama, sem saber o que fazer, Ele vai voltar e vai falar, eu sei o que é bom para você. Sabe? E aí a gente vai começar a caminhar de novo. E talvez um dia porque não adianta eu falar aqui, somente a sua experiência vai fazer você realmente entender isso. Talvez um dia na sua caminhada, na sua maturidade cristã,
você vai conseguir entender a resposta que John Piper deu uma vez. Ele foi questionado o seguinte, bispo: Deus não é egoísta por querer toda a glória para si? John Piper, com extrema sabedoria, responde o seguinte: ele seria egoísta se ele quisesse o que há de melhor para ele. Bispo, acho que já entendeu. O melhor que tinha era Jesus e Ele deu para nós. Ele enviou por nós. O melhor que tinha era Ele mesmo, e Ele ainda assim se entregou. Deixa eu te falar uma coisa: o que você precisava era o único ser bom, o único ser perfeito que existe nesse universo e em qualquer outro, e ainda assim você o tem. A única coisa que você precisava, a única coisa que eu e você precisa nas nossas vidas é de Jesus. E aí, Ele nós temos, nós não precisamos de mais nada. Como assim, Renan? Ele vai providenciar tudo que nós precisamos. Mas Renan, eu preciso tanto de dinheiro. Não, você precisa de Jesus, porque Ele vai te dar o caminho para conquistar. Me prova isso, Renan. Jesus, Ele ensina seus discípulos a andarem. Jesus tinha um tesoureiro. Sabe por que Jesus tinha um tesoureiro? Porque ele tinha que aprender a administrar o dinheiro. Sabe o que Jesus ensina? Rapidamente, um paralelo à palavra: você precisa aprender a administrar seu dinheiro. Talvez você não tenha dinheiro porque você não sabe administrá-lo. Então olha como Jesus ensina a gente. Fecha parênteses aqui. Jesus, Ele tem tudo o que nós precisamos. Eu não preciso de mais nada, eu só preciso do meu Jesus. De mais nada. Sabe por quê, meus irmãos? Paulo vai me ensinar uma coisa, bispa. No final da sua vida, sabe o que ele pede? Ele pede uma blusa porque estava com frio e os seus livros. Talvez para não se esquecer dos seus ensinamentos. E assim ele vai para a guilhotina. E assim ele perde a sua cabeça. Mas assim ele encontra o seu Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Paulo ele vai dizer o seguinte: se eu vivo para Cristo. Enquanto eu estou vivendo para Cristo, se eu morrer, eu estou no lucro, porque isso só vai adiantar minha ida ao céu. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Talvez o que você acha que é sua destruição é só um passo para chegar mais perto do seu Deus. A gente precisa entender isso. Precisamos nos desligar da terra e nos ligarmos mais no nosso Deus, porque só assim venceremos tudo. Só assim venceremos o nosso pecado, os nossos problemas, as nossas angústias. Precisamos nos desprender disso. Já chega de nos prendermos tanto à terra. Já chega, já deu. A terra não tem nada para te oferecer. A terra não tem nada de bom. Mas como assim, Renan? Não tenho nada para encontrar aqui. Nada. Jesus vai dizer que lá em cima, lá com Ele, as suas são de ouro, as paredes de cristais. Sabe isso que você está dando valor aqui na terra? Você vai pisar lá. Sabe o que é valioso aqui na terra? Lá é só o seu chão. Sabe por quê? Porque não tem nada aqui que seja mais precioso do que o céu. Nada é mais precioso do que isso. Só que isso a gente só entende na caminhada. Isso a gente só vai entender um passo de cada vez. Isso a gente só vai entender conhecendo Jesus. Todo o Evangelho, ele se resume a conhecer Jesus. E depois que conhecemos Ele, Renan, você nunca vai conhecer Ele pela sua plenitude, não adianta. Mas acho muito legal, bispo, porque um dia todos chegaremos num nível de maturidade, um nível de relacionamento com Deus, que aí nós vamos entender o que Paulo escreve, logo depois do versículo que ele explica o ministério de Jesus. Ele fala assim: pois Ele também nos deu o ministério de reconciliação. Sabe, Ele te salvou, agora Ele vai te usar para salvar outras pessoas também. O Evangelho, ele é uma continuidade. Sabe quando eu falei que é importante você cuidar da sua família? Porque os seus filhos vão continuar pregando o Evangelho. Os seus filhos vão alcançar as almas que você não alcançou. Os seus filhos vão ver as promessas que Deus te fez agora. Sabe a igreja que Deus tem te mostrado nos últimos tempos? A igreja verdadeira é os seus filhos, são os meus filhos, é a próxima geração que vai vir. Sabe por quê? Uma vez eu escutei um verso maravilhoso, que eu sou frutos de joelhos que foram dobrados bem antes de eu chegar aqui. Deixa eu te falar, eu e você somos promessas na vida de alguém. Um
dia Deus estabeleceu uma igreja a partir da vida de alguém que hoje não pode estar aqui vendo o que isso gerou. Talvez, bispo, as promessas que Deus tanto te mostra sobre essa igreja não seja para a senhora viver, seja para os seus filhos e netos. Talvez eu não verei a plenitude daquilo que Deus prometeu para mim, porque não é para mim, são para os meus filhos, são para os meus netos, que eu ainda nem tenho. Mas sabe o que é mais incrível? É que o Evangelho ele nos faz caminhar pensando nisso. O Evangelho nos faz caminhar mesmo sabendo que talvez tem promessa que não seja para mim. Sabe por quê, gente? Quando Deus chama Abraão, Ele não chama Abraão mostrando já. Abraão não viu nem um terço da promessa que Deus fez para ele. E hoje ainda continuamos sendo uma geração que acreditou no Deus de Abraão. Deus tirou Abraão da sua parentela, porque faria pai de multidões. E ele não viu essa multidão, mas a promessa não está cumprida. Deixa eu falar uma coisa para vocês, meus irmãos. É importante perseverarmos. É importante continuar lutando mesmo na dificuldade. Porque tem uma geração que vai esperar pelo que nós estamos fazendo aqui hoje. Sabe por que é importante a gente tomar tanto cuidado com almas? Por conta disso. Porque talvez alguém da minha geração se perca, mas outra alma que eu continuei, que eu ensinei, que a bispa ensinou, que o bispo ensinou, gere alguém que vai salvar a minha alma, a alma que faz parte da minha descendência lá na frente. Meus irmãos, nunca fez tanto sentido a frase somos um. Nunca fez tanto sentido. É importante isso. É importante, talvez hoje você esteja investindo no reino que você nem vai colher, mas isso vai ser frutífero para a sua família. Talvez a gente se esqueça disso às vezes. Talvez é importante darmos um passo para trás e lembrarmos do que é o Evangelho. O Evangelho nunca foi sobre o que eu e você somos. Do pó viemos, do pó voltaremos. Mas a palavra de Deus que é transmitida através de nós continuará ecoando geração a geração a geração. É importante nos lembrarmos que o Evangelho não tem a ver conosco. O Evangelho é sobre Cristo Jesus. É importante lembrarmos disso. Sabe por quê? Porque um dia, meu irmão, minha irmã, você vai talvez olhar para trás e falar: meu Deus, como foi bom ter plantado aquilo. E se você não olhar um dia, algum filho seu, algum neto seu, alguém da sua descendência, vai fazer como eu fiz uma vez por alguém que eu não conheci, falando: obrigado, Jesus, por ter colocado alguém cristão na minha família, porque senão hoje eu não estaria aqui. Eu lembro de já ter agradecido, bispa, em uns momentos em oração, aquele momento gostoso, quando você está em oração, Jesus me levar para um ambiente onde Ele me tornou a lembrar de que eu só estou aqui hoje porque alguém ensinou alguém que me fez ser salvo hoje. Esse Deus é o Deus que servimos. O que você carrega é muito poderoso. Jeremias vai dizer que a palavra de Deus que havia dentro dele queimava seus ossos quando ele não queria falar. Sabe por quê? Jeremias talvez estivesse como você também. Estava quebrado, estava sendo perseguido, estava sendo humilhado, estava doendo. Jeremias era colocado, amarrado ao tronco e tomava chibata nas costas. E ele não queria mais falar das promessas de Deus para Israel, para o povo de Deus. Mas ele vai escrever o seguinte, se não me falha a memória, Jeremias 19. Ele escreve o seguinte: aquela palavra ardia em meus ossos e os queimava como se fosse fogo. Existe uma mensagem tão poderosa dentro de você. Existe algo muito poderoso em você. Só que só vamos conseguir acessar isso dando um passo de cada vez no nosso relacionamento com Jesus. Só vamos conseguir viver o extraordinário dando um passo de cada vez com o nosso Cristo. Para que nós possamos entender, e já para encerrar, Paulo ele vai dizer o seguinte. Até brinquei com a bispa esses dias quando ela falou do espinho da carne. Paulo vai dizer que ele vivia com um espinho na carne. Só que Deus falava uma coisa para ele: a minha graça te basta. E a continuação do versículo é: porque pela graça sois salvos. Sabe por que a graça de Deus é o que nos basta?
Porque pela graça nós não recebemos o que merecemos. Diferente da misericórdia, que é não receber o que merecíamos, a punição que merecíamos, a graça é receber um presente que eu e você não merecíamos. E que presente é esse? Esse presente foi o próprio Jesus. Nós recebemos a salvação todos os dias por intermédio do seu sangue, por intermédio do seu sacrifício, por intermédio de tudo aquilo que Ele operou sobre pessoas, até chegar hoje. Só que deixa eu te dizer uma coisa que é muito, muito real. É muito real, e eu não posso deixar de falar isso. Isaías vai escrever isso. Se eu e você não cumprirmos com aquilo que Deus nos chamou para fazer, Isaías vai dizer o seguinte: que se nós não clamamos a Ele, Ele levanta pedras para clamarem por Ele. Sabe o que isso nos ensina? Se eu e você não cumprimos o nosso propósito aqui, outra pessoa vai cumprir no seu lugar. Somos substituíveis para Deus, bispa? Jamais. Jesus nos ama, só que a obra não vai parar por conta da nossa preguiça. A obra de Deus não vai parar porque nós estamos esquecendo quem Ele é. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão e minha irmã. Êxodo capítulo 1. Moisés vai escrever o seguinte: que havia chegado um novo faraó, e esse faraó não sabia quem era José. Por isso, esse faraó começou a maltratar o povo. Só que deixa eu te dizer uma coisa: se o povo de Deus eram os trabalhadores do Egito, logo eles movimentavam a economia egípcia. Então, se ele vai matando quem produz a economia, é um tiro no próprio pé. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Toda vez que um cristão esquece de Deus, ele para de produzir para o reino. Só que Deus, Ele não vai dar um tiro no próprio pé. Ele é dono de toda a sabedoria. Ele vai te colocar no canto, vai te tratar para tentar te levantar de novo. E se você não quiser, outra pessoa vai no seu lugar. É uma realidade difícil de enfrentar, mas ela é. Se eu pregar diferente isso aqui, quem está mal sou eu. Então, meus irmãos e minhas irmãs, se existe algo pelo qual você precisa viver, se você entrou aqui hoje pensando, eu preciso de um motivo, eu preciso só de um motivo para acordar amanhã, eu estou te dando vários, que é o Evangelho de Jesus. O Espírito Santo é quem vai te convencer. Paulo diz isso, não é minhas palavras, é o Espírito Santo quem convence o homem. Paulo, ele vai ainda escrever o seguinte, que não é quem planta e nem quem colhe, nem quem rega, quem vai dar o crescimento é o próprio Deus. Não sou eu que vou te convencer de nada, mas se hoje você acreditar, no mínimo que o Espírito Santo falou com você hoje, você vai ver que a sua vida, ela nunca mais vai ser a mesma. Sabe por quê? Porque um amigo meu, que eu amo de paixão, dou minha vida por ele, disse uma vez assim, que todo lugar é comum, até Jesus passar por ele. Amém? Eu te agradeço a oportunidade. Jesus.